Meu apelido é Homem Elétrico. Ele faz coisas com eletricidade que seriam fatais para pessoas normais. Próximo, por favor. Quando os toco, a eletricidade percorre seus corpos. Isso é para liberar bloqueios e tensões. No vídeo de hoje, vou revelar a verdade oculta por trás do famoso Homem-Bateria super-humano. Este é Slavika Pajic, mais conhecido pelo seu apelido chamativo Biba Struja. Este sérvio passou décadas surpreendendo o público por ser imune a choques elétricos. Tocar fios energizados sem luvas? Sem problema. Fritar uma salsicha passando 220 volts por ela enquanto a segura. Fácil. Ele foi apelidado de Homem-Bateria e até de Homem dos 20.000 volts. As acrobacias de Biba Struja já apareceram em programas e competições de talentos na TV. Ele diz suportar voltagens surpreendentemente altas, soltar faíscas pelos dedos, acender lâmpadas ao toque e até curar doenças com eletricidade. Agora, todo super-herói tem uma história de origem, e a de Bieber começa em 1973 em uma pequena oficina de chaveiro na Sérvia. Aos 17 anos, enquanto aprendia o ofício, o jovem Slavika fez uma descoberta chocante, literalmente. Ele percebeu que podia tocar fios elétricos energizados sem sentir dor ou ter convulsões. Enquanto isso, outros aprendizes que tocavam os fios também levavam choques, como esperado. A notícia da imunidade misteriosa de Slavika logo se espalhou. O chefe dele ficou tão assustado com o adolescente imune a choque que expulsou Slavika da oficina. No início dos anos 1980, Slavika se apresentava em discotecas na Alemanha Ocidental, mostrando sua habilidade com corrente elétrica como truque de festa. Em 1983, Slavika conquistou um lugar no livro dos recordes Guinness, como o homem que consegue suportar um choque de 220 volts ou mais. Embora 220 volts seja bastante impressionante, em algum momento a história acabou sendo exagerada. A mídia local dizia que Biba sobreviveu a 20.000 volts pelo seu recorde no Guinness. Em 2003, ele voltou ao Guinness ao aquecer a água com o corpo até quase ferver mais rápido que qualquer um. Ele dizia conseguir acumular eletricidade no corpo e controlar a voltagem quando quisesse. Apesar de todo o sensacionalismo, um fato era claro desde o início. Biba Struja não é apenas uma pessoa qualquer. Então, em 2012, uma equipe de jovens cientistas em Belgrado, incluindo pesquisadores do Instituto de Física da Sérvia e membros de uma sociedade de promoção científica, convidou Biba para um experimento controlado. Eles examinaram de perto o homem elétrico, medindo suas propriedades elétricas e observando-o executar seus truques clássicos. A descoberta deles foi reveladora. Biba possui uma rara fisiologia de pele chamada displasia cutânea. A pele dele é mais grossa, seca e sem glândulas sudoríparas. Ele não tem pelos na maior parte do corpo. Na prática, a pele dele é extremamente ruim para conduzir eletricidade, o que para ele é uma coisa boa. A pele seca e grossa dele, sem suor, que é salgado e condutivo, significa uma resistência elétrica muito alta. Bieber, basicamente, já veio com um par de luvas de borracha embutido. Usando instrumentos simples, cientistas mediram a resistência do corpo de Bieber e constataram que era de 10 a 50 vezes maior que a de uma pessoa comum. Pense na resistência elétrica como o quanto algo se opõe ao fluxo de corrente. Humanos comuns têm resistência da pele na ordem de dezenas ou centenas de milhares de ohms. A resistência da pele de Bieber foi medida em cerca de 1 milhão de ohms, muito acima do normal. Para contextualizar, uma lâmpada comum pode ter cerca de 20 ohms de resistência, enquanto uma pessoa típica pode medir até 100.000 ohms através da pele seca. Isso é mais alto que muitos isolantes. Não surpreende que ele tocasse fios energizados, já que sua pele resiste tanto à corrente que quase nada o atravessa. Em termos mais simples, a eletricidade segue o caminho de menor resistência. Quando Bieber entra num circuito, seu corpo costuma ser o caminho mais resistente, então a corrente escolhe outro percurso.
Ele é um isolante para tensões moderadas. Isso ficou evidente em um de seus truques famosos, quando colocou sondas de metal em uma tomada e conectou uma lâmpada com as mãos. A lâmpada acendeu, mas Bieber não se machucou, porque quase toda a corrente passou pela lâmpada de 20 ohms e não pela pele de mega ohms de Bieber. Seu corpo quase não conduziu corrente. Para o circuito, o corpo de Bieber parecia uma resistência quase infinita. A eletricidade o ignorou. Pesquisadores notaram outro detalhe importante nas demonstrações de alta voltagem de Bieber. Embora Bieber se gabe de não sentir nada de uma linha de 220 volts e até consiga identificar qual fio está energizado apenas pelo toque. Porém, na prática, ele nunca segura o metal energizado com firmeza. Ele apenas toca de leve, garantindo o mínimo de contato. Isso ocorre porque o contato leve gera mais resistência e, se algo começar a formigar, pode se afastar reflexivamente antes de levar um choque forte. Se tocar levemente nos fios energizados, Bieber pode interromper o circuito assim que a corrente começar. Mas e quanto àquelas afirmações de suportar 20.000 volts? Compreender a diferença entre voltagem e corrente é fundamental. A voltagem é como a pressão que empurra a eletricidade, enquanto a corrente é o fluxo real de carga elétrica. Alta voltagem é perigosa, mas a corrente é que causa danos ao corpo. Devido à alta resistência, Bieber mantém baixa corrente mesmo em voltagens moderadas. Além disso, muitos dos números impressionantes de voltagem mencionados em suas demonstrações envolvem dispositivos de alta voltagem e alta frequência, por exemplo, bobinas de Tesla ou transformadores especializados que geram muitos volts, mas com correntes muito baixas. Assim, 20.000 volts de uma bobina de Tesla podem percorrer a superfície da pele sem causar danos, enquanto 220 volts de uma tomada a 50 Hz são muito mais letais se conduzirem corrente significativa pelos órgãos vitais. O truque de Bieber é que a pele dele impede que até mesmo os 220 volts da rede elétrica empurrem muita corrente através do seu corpo. Quando ele lida com tensões altas, geralmente está em cenários que limitam a corrente. Munidos do conhecimento sobre a alta resistência da pele de Bieber, cientistas em Belgrado testaram se seus superpoderes poderiam ser falsificados. O pesquisador Nemanja Georgievich colocou luvas de látex comuns, nada especial, e repetiu a famosa façanha de Bieber, cozinhando um cachorro quente usando 2 garfos conectados a uma tomada de 220 volts. Com luvas, segurou cada garfo, tornando-se parte do circuito. A salsicha chiou. Nemanja não sentiu nada, porque a eletricidade passou pela salsicha, que tinha menor resistência, e não por ele. O experimento mostrou que a pele seca de Bieber é só uma versão natural das luvas de borracha. Depois, a equipe apresentou outro sucesso, o truque do Bieber, que solta raios pelas pontas dos dedos ao ficar em pé numa plataforma isolada, com um pé ligado a um transformador especial de alta voltagem. De repente, ele solta uma faísca da mão e acende dramaticamente o algodão com gasolina. Mas os cientistas também reproduziram isso, e acabou sendo ainda mais fácil do que o truque da salsicha, e nem mesmo foram necessárias luvas para esse. Isso ocorre porque, ao se conectar a um terminal de um transformador de alta voltagem, estando sobre uma superfície isolada, o corpo fica muito carregado, mais seguro devido à baixa corrente. No caso de Bieber, ele está conectado a um transformador desse tipo, e quando aproxima o dedo de um objeto aterrado, uma faísca salta, incendiando o algodão inflamável colocado próximo. Esse é o princípio usado em bobinas de Tesla e em demonstrações eletrostáticas em museus de ciência. A equipe de ciência do DPPN, incluindo o físico Dr. Milovan Shuvakov, reproduziu o truque usando a mesma configuração. Eles só observaram que a ausência de pelos no corpo de Bieber melhora a faísca, mas qualquer pessoa com fonte segura de alta voltagem e baixa corrente pode fazer o truque. Bieber também usa bobinas de Tesla para acender lâmpadas comuns ou tubos de neon, segurando-os perto do corpo. Essas demonstrações, apesar de chamativas, são experimentos comuns de física.
A corrente de alta frequência percorre a pele ou o ar e é segura quando controlada. Bieber afirmou ousadamente que podia se carregar como bateria e descarregar eletricidade em outros, sem fonte externa de energia. Ele esfregava as mãos, fazia uma pose e então dava um choque em alguém. Se fosse verdade, violaria princípios básicos da física. Os seres humanos não são capacitores em nenhum grau significativo. Conseguimos segurar pequenas cargas estáticas, como ao arrastar os pés no carpete e levar choque na maçaneta, mas não o tipo de corrente sustentada capaz de acender lâmpadas ou aplicar choques terapêuticos quando quisesse. Bieber repetia esse ato principalmente em suas supostas sessões de cura, o que fazia muitos questionarem como ele conseguia. Cientistas em Belgrado também queriam saber. Durante o exame, eles questionaram Bieber educadamente, mas com insistência, sobre essa capacidade de acumular eletricidade. No início, Bieber relutou em fazer a demonstração sem a estrutura de palco habitual. Mas eles insistiram, e não demorou muito para Bieber ser pego. Veja como tudo aconteceu. Antes de se preparar, Bieber colocou um cinto e entregou uma barra de metal a um membro da equipe para aterramento. Quando Bieber iniciou sua rotina, observadores notaram que ele se atrapalhou com o cinto, parecia distraído e perceberam que algo estava errado. Ao ser pressionado a tirar o cinto, Bieber ficou evasivo. Por fim, pressionado, ele tirou o cinto contrariado. E eis que, dentro do cinto, havia um gerador elétrico de alta frequência escondido. Em termos simples, era uma fonte de energia oculta, basicamente um aparelho portátil que pode gerar uma corrente elétrica com fios que iam até Bieber e até o eletrodo do paciente. Tinha até botão para regular a intensidade da corrente. Agora vamos abordar o lado pseudocientífico da história de Biba Estruja. Por anos, Biba atuou como um curandeiro elétrico, oferecendo o que poderíamos chamar de terapia de choque, não aquele tipo feito em hospitais, mas uma versão caseira. Ele colocava eletrodos nos clientes, ou até mesmo usava apenas as mãos e enviava correntes através deles. Ele anunciava alívio ou cura para uma lista enorme de doenças: dores de cabeça, sinusite, dores nas articulações, reumatismo, ciática, obesidade, o que você imaginar. Se parece bom demais para ser verdade, é porque é. Não há evidência científica confiável de que choques elétricos de Biba Estruja ou outros possam derreter gordura, curar infecções ou resolver condições crônicas como reumatismo. Sim, a estimulação elétrica é usada em fisioterapia legítima para certas coisas, como estimulação muscular ou alívio da dor em alguns casos. Mas esses são tratamentos cuidadosamente calibrados e os profissionais são profissionais de saúde devidamente habilitados. Ele disse que alguns médicos lhe encaminharam pacientes. Ele justificou agir sem licença, dizendo que só queria ajudar e que adaptava a terapia de choque melhor que aparelhos médicos convencionais. É um exemplo clássico de lógica de charlatão, que se coloca como alguém de fora, com um suposto toque especial que superaria equipamentos baseados na ciência. Felizmente, quando Bieber finalmente colaborou com a equipe científica, eles deixaram claro que seguir com essa pseudomedicina sem autorização era inaceitável. Espero que essa mensagem tenha sido assimilada. Aqui está mais um dos truques de festa favoritos de Bieber: dar choque em um grupo inteiro de pessoas apenas fazendo com que elas deem as mãos. Claro, você pode supor que o cinto com o truque dele faz o trabalho pesado, e estaria certo. Mas a execução tem uma falha bem grande. Observe a mulher à esquerda do Bieber. Ela não toca na pele dele, apenas segura a manga da jaqueta. O problema aqui é que o algodão é um condutor péssimo. É basicamente um isolante, o que deveria interromper completamente o circuito. Então, a menos que ela esteja segurando outra coisa, esse choque em grupo não deveria funcionar. Teoricamente, se ela tivesse tocado a pele como a mulher à direita dele, ao acionar o gerador de alta frequência, Bieber poderia fechar o circuito e enviar corrente de uma pessoa a outra. É assim que essas demonstrações funcionam.
A corrente passa por cada pessoa, de mão em mão, e por fim retorna ao gerador ou a um ponto de aterramento. A sensação que eles sentem é a corrente de alta frequência percorrendo a superfície da pele. Ela formiga, talvez dê um pequeno choque, mas é praticamente inofensiva. Mas aqui está o detalhe. Se você der um zoom na jaqueta dele, vai notar uma faixa branca costurada na borda externa da manga. Agora avance para outro trecho do mesmo evento, quando ele faz o truque da eletroterapia com os mesmos voluntários. Agora, ele prende um fio na mesma faixa branca e entrega o eletrodo ao grupo. De repente, tudo faz sentido. A mulher não segurava a manga dele só por diversão. Ela segurava o fio terra escondido que saía do gerador. A corrente passou pela mão direita de Bieber, percorreu a linha de voluntários e saiu pelo fio terra disfarçado como parte do casaco dele, que ela estava segurando. É importante destacar que o caso de Bieber não é o único entre as curiosidades humanas. Muitas pessoas com características ou tolerâncias incomuns foram tentadas a se passar por milagreiras ou super-humanas, frequentemente incentivadas por quem busca lucrar com o sensacionalismo. Mas, como sempre, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e neste caso, as evidências acabaram surgindo e apontaram para a boa física, não para a metafísica.